Eu tô tão animada pra vir aqui te trazer este livro que, cara, eu resolvi gravar em pé. Eu tô elétrica, eu tô animadaça, porque talvez esse é o meu livro preferido até agora da série. Talvez, porque eu sei que já trouxe livros maravilhosos aqui e não vamos tirar o mérito deles, né? Se você já acompanha aqui há um tempo, você sabe que nós estamos na série, então Deixa que eu leio, aonde eu leio um livro e trago um resumo aqui para você, para que você curta aí e consiga também adquirir todo este conhecimento sem que você precisa ler este livro. Então, eu vim trazer um livro aqui agora, galera, que eu vou te falar. Estou extremamente animada, porque é um livro extraordinário. Esse livro eu li a primeira vez que eu li ele, eu tinha 9 anos de idade. Para minha idade, para uma criança, esse livro ele é um pouco complexo, a linguagem dele é bem técnica, então, obviamente não foi assim algo que me marcou. Só que eu me lembro de uma história que este livro traz. E eu lembro que eu fiquei tentando reler este livro por vários e vários anos para que eu pudesse entender a mensagem. Ele foi o primeiro livro que os meus pais me deram, né? Acredito que não foi a intenção deles me dar um livro complicado, a intenção deles foi me incentivar, e você já vai entender isso porque o título é bem pá. Enfim, e eu leio desde então todos os anos. Por quê? Aos 9 anos, quando eu li, eu achei a linguagem dele meio complexa, só que uma história me marcou, então eu ficava tentando entender. Então eu lia depois, e hoje, que depois de grande, né, depois de adulta, já consigo entender a mensagem dele, já consigo entender todos os ensinamentos que ele traz, inclusive leio ele todos os anos, mesmo que eu já li várias vezes aí ao longo da minha vida. Por quê? Porque todas as vezes que eu leio este livro, ele traz um ensinamento novo e ele me deixa mais motivada ainda para mim viver o extraordinário. O extraordinário que Deus tem para minha vida, o extraordinário que eu sonho para mim, o extraordinário que todos os dias eu levanto da cama e falo, eu vou vencer, eu vou para cima, eu vou aprender. E hoje nós vamos falar do livro, então, rufa os tambores. Hoje nós vamos falar do livro Nunca Desista de Seus Sonhos, do Augusto Cury. Cara, olha pra você ver, olha só pra você ver como que tá a situação deste livro. A capa dele você já consegue visualizar aí, aqui ó, isso, já consegue visualizar que ela tá toda machucada, né? Enfim, uma capa, ó, ele tem marcas de uso, afinal de contas, como eu disse pra você, eu tenho este livro desde os meus 9 anos. E por isso, ele talvez não, ele é o livro mais antigo que eu tenho. E eu amo ele e leio ele todos os anos. E eu quero te trazer então os ensinamentos deste livro aqui, que é extraordinário. Nunca desista de seus sonhos. Vamos lá? Este livro então contém apenas 153 páginas, se eu não estou enganada. Isso mesmo, 153 páginas e apenas 5 capítulos. E é um livro maravilhoso. Quem escreve ele é o Augusto Cury. Augusto Cury, ele é brasileiro, ele é psiquiatra, ele é, enfim, ele é um amante da vida e ele tem vários estudos aí falando da inteligência, do código da inteligência, de como nós podemos lidar com o nosso emocional, enfim. Ele tem bastante livros e os livros dele geralmente têm uma linguagem bem complexa. Talvez, eu nunca li todos os livros deles, mas eu tenho uma boa parte dos livros dele, mas talvez esse seja um livro assim que a linguagem é mais simples, dado a complexidade que ele escreve nos outros livros e também, enfim, a inteligência dele, né? Afinal de contas, ele passou aí anos e anos da vida dele, da carreira dele, estudando a inteligência do ser humano, estudando a cabeça do ser humano, o emocional e tudo mais. Então, ele costuma ser bem técnico, tá? Isso é bom por uma parte, mas nesse livro aqui ele consegue trazer uma parte assim mais histórica, né? Traz dados, traz história e traz também muitos ensinamentos. E inclusive ele toca bastante no nosso emocional neste livro. Então, como eu disse pra você, é dividido por 5 capítulos. E o que é mais legal de tudo é que o primeiro capítulo, ele começa nos contando o que é a nossa mente, o que são os sonhos, né? Então ele nos traz a diferença de 2 sonhos. Os sonhos que nós temos quando nós nos deitamos ao dormir, certo? E os sonhos que nós temos de realização, né? O que nós queremos alcançar, o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso propósito, enfim. Então o primeiro capítulo ele trata aqui sobre a diferença dos sonhos, beleza? E que eles inclusive alimentam a vida, né? Que os sonhos inclusive
inclusive alimentam o seu tesão pela vida, a sua motivação, que faz você levantar, ter entusiasmo, enfim, querer desbravar a vida, querer vencer independente dos desafios e dos problemas que você tem. Ou seja, desde o capítulo número 1 já é uma dose de motivação isso aqui. E claro, o título já é uma dose de motivação. Nunca desista de seus sonhos. Mas ele não fica só na motivação. Já no capítulo número 2 e nos capítulos seguintes, aqui ó, capítulo número 1, 2 e 3, ele traz, no capítulo número 1, 2, 3 e 4, na verdade, nos 4 capítulos seguintes, então, ele traz histórias de pessoas reais. Não é uma história criada por ele para ele nos convencer de algo, não. Ele traz histórias e dados de pessoas reais que não desistiram dos seus sonhos e por isso ficaram marcados para sempre na história da humanidade. Pessoas que fizeram a diferença, pessoas que realmente alcançaram ali objetivos, que registraram momentos, que registraram inícios ou até mesmo fim de coisas, né, que eram necessárias que acabassem. Enfim, aqui ele traz então, nos capítulos seguintes, histórias dessas pessoas. No capítulo 1, o nome do título é o seguinte, ó, o maior vendedor de sonhos da história. Então aqui ele relata, eu não sei se eu quero revelar, eu revelo quem são as pessoas? Porque no próprio capítulo, eu quero te mostrar aqui, ó, no próprio livro, ele não revela quem é as pessoas. Eu vou te mostrar isso. Quer ver? No próprio livro, conforme ele vai escrevendo, ele não revela de quem ele está contando, ele chama a pessoa por uma sigla. Por exemplo, no capítulo número 1, quando ele fala do maior vendedor de sonhos da história, ele chama o autor dessa história, né, o vendedor de sonhos, ele chama de JC, certo? E ele trata como JC em todos os momentos, até que ele possa revelar, ele só revela no final do capítulo. Então no capítulo 1, ele conta a história desse vendedor de sonhos e como ele, através da sua simplicidade, ele conseguiu impactar gerações. Na verdade, até hoje ele impacta gerações. Então ele traz a história, a forma como essa pessoa vivia aqui na Terra, a forma como essa pessoa conduzia as suas reuniões, os seus liderados, como ele deixou marcas registradas em nós e como pessoas que ainda nem existem nesse mundo, quando nascerem, vão aprender sobre ele e sobre os ensinamentos que ele nos deixou aqui. Ou seja, ele detalha toda a história e como essa pessoa nunca desistiu do seu propósito, do seu objetivo e qual foi o êxito que ele alcançou, certo? Bom, no final do capítulo ele traz o nome e eu tô em dúvida aqui se eu devo trazer esse nome para você ou se eu te inspiro a ler este livro, que é maravilhoso. Que por mais que eu possa fazer um resumo detalhado, maravilhoso para você, nada como você ler e apreciar a história de cada uma dessas pessoas. Então no capítulo número 1, ele fala sobre o vendedor de sonhos e ele detalha então a história, a jornada deste ser humano, ele detalha como essa pessoa formou pessoas, como essa pessoa teve líderes, como teve liderados e como deixou marcas em nós através da sua missão aqui, através de tudo que ele teve que fazer enquanto esteve na nossa terra, enquanto esteve na humanidade, certo? E ele detalha isso. E ele também mostra que uma pessoa, quando independente da sua missão, quando ela não desiste dos seus sonhos, ela alcança e deixa uma marca registrada nas outras pessoas. Este é o capítulo número 1. No capítulo número 2, ele fala de um sonhador que colecionava derrotas. Então ele traz novamente toda uma trajetória de uma pessoa aqui. E nessa trajetória, ele traz todas as derrotas que essa pessoa sofreu. Eu quero achar para você o número de derrotas que essa pessoa sofreu. E cara, é inacreditável. Conforme eu ia lendo o livro, ele destaca assim, ó. Ele destaca dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Aguenta aí. Ele destaca dessa forma aqui, ó. Perdeu outra vez. Não sei se você consegue ler, tá? Então ele destaca assim, ó, perdeu outra vez. E ele trata a pessoa sempre com uma sigla. Por exemplo, ó, o caso de AL. Então ele não libera o nome, ele não nos fala o nome até o final do capítulo. Então você precisa ler o capítulo inteiro. E aqui ele fala de todas as derrotas que essa pessoa sofreu.
Então, resumindo para você, no segundo capítulo ele traz a história de um homem que sofreu inúmeras derrotas, que poderia ter desistido das suas vontades, poderia ter desistido do seu sonho, do sonho de libertar pessoas, do sonho de mudar a vida de outras pessoas, do sonho de se tornar uma grande referência no país que ele vivia, lá nos Estados Unidos. Enfim, essa pessoa do qual o autor retrata, ele poderia ter feito diversas coisas, poderia ter tido, se afundado em drogas, se afundado em vícios, se matado talvez, não sei, até porque o autor relata que ele perdeu a mulher, ele perdeu a sua primeira mulher, sabe? Então ele perdeu diversas coisas que ele tentou conquistar ao longo desse tempo, mas ele nunca desistiu, até que ele alcançasse, eu não vou falar o nome, mas eu vou dizer aqui, ó, até que ele se tornasse o 16º presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Então se você quiser saber o nome, depois que acabar aqui, você vai lá no Google e pesquisa quem foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América do Norte, beleza? Só não vem comentar aqui para não tirar o negócio aí de quem tá assistindo, fechou? Bom, enfim, então foi uma trajetória, uma história, um negócio assim louco da pessoa sofrendo e levando derrota atrás de derrota, tanto que o autor começa a destacar assim, ó, perdeu outra vez, recebeu uma flagrante derrota, foi derrotado mais uma vez. Engraçado que o autor traz isso em negrito, assim, em caixa alta, pra gente entender, e ele dá ênfase em quanto aquela pessoa daquela história estava sofrendo. Mas ele não desistiu e se tornou então o 16º presidente dos Estados Unidos e, claro, marcou a vida de centenas de milhares de pessoas. Ou seja, um outro exemplo de pessoa que não deixou com que seus sonhos morressem. Já no terceiro capítulo, ele também traz a história de um baita, uma pessoa que é referência e até hoje para nós, nenhuma dessas pessoas da qual ele retrata está entre nós, né? No entanto, ele fala então de MLK, ele trata essa pessoa como MLK e ele também fala de todos os problemas, os desafios que essa pessoa teve que enfrentar para que ele alcançasse o objetivo dele. O objetivo dele, assim como dos exemplos anteriores, era de uma pessoa que não queria a fama para si, não queria o dinheiro para si, queria libertar pessoas. Você pode perceber que no exemplo número 1, a missão da primeira pessoa, que foi conhecido como JC, era libertar pessoas. Até hoje é uma referência. Já pegou? Quem é? Passou pela Terra, foi uma referência para nós e até quem ainda não nasceu um dia vai ouvir falar sobre esse ser humano que passou por aqui, conhecido como JC. Ou seja, a missão dele era libertar e deixou diversos ensinamentos para nós. No exemplo número 2, ele traz ele traz uma história de uma pessoa que sofre inúmeras derrotas e que também não desistiu, que se tornou o 16º presidente dos Estados Unidos e que libertou pessoas e que até hoje é conhecido mundialmente pelos seus feitos. Ou seja, o desejo dele também era ajudar as pessoas. E no último caso é a mesma situação. Ele traz então o exemplo de MLK, que também foi um homem que desde a sua infância ele era questionador. Ele não entendia por que as coisas tinham que ser daquela forma. Ele se questionava, mas por que isso? Por que eu tenho que sentar em determinado lugar do ônibus? Por que eu não posso entrar num restaurante? Por que eu não posso ter uma vida como as outras pessoas têm? E ele foi em busca de lutar por isso. Ele sofreu também inúmeros ataques, diversos desafios, tentativas de assassinato, foi preso, mas não deixou com que calassem os seus sonhos. E ele também se tornou a referência e libertou milhares de pessoas da escravidão e do racismo. Já sabe quem é? Pois é, MLK é o nome dele. Isso aí. Bom, você entendeu até aqui, então, o que o autor traz neste livro? Exemplos de pessoas como eu, como você, que não deixaram se abater pelos seus sonhos. Mas tem um ensinamento grandioso aqui e eu já vou mostrar para você. Porque no quarto e último capítulo, o autor traz a história de AC. E ele relata como o AC era na sua infância, como o AC era na sua adolescência, como ele era na faculdade e os desafios que ele enfrentou. Mas ele relata também que esse AC, ele, além de ser uma pessoa inquieta, questionadora e que queria resolver um problema grande da sociedade, que era o problema de lidar com as emoções, ele relata que por estudar tanto e se aprofundar tanto em conhecimentos técnicos humanos, ele acabou se afastando da espiritualidade, ele acabou desacreditando de Deus.
E aí ele mostra como essa pessoa trilhou a vida até aquele momento e como ele transformou a vida dele, sendo um ateu, para sendo então uma pessoa que acredita em Deus e que melhor fala sobre Deus nos outros livros que foi publicado. Ele publicou livros como O Código da Inteligência, O Homem Mais Feliz da História, O Maior Líder da História, enfim, que todos esses livros falam sobre Jesus Cristo, certo? E esse autor, essa pessoa do qual o autor relata no último capítulo do livro, ele está falando dele mesmo. Esse eu posso te revelar. Ele está falando dele mesmo. Então ele conta um pouco da trajetória dele, um pouco de como ele era na infância, de como ele era tímido, de como ele sofria determinados ataques também, determinados desafios, mas como ele tinha um sonho de impactar a sociedade, de falar sobre as prisões que nós criamos na nossa mente, sobre como nós lidamos com o nosso emocional. Então ele foi se desenvolver, foi estudar, só que no meio dessa trajetória ele acabou se perdendo. Se perdeu dele, acabou se perdendo, quase perdendo a família dele, ele relata, e ele também se afastou de Deus. Depois ele conta como ele deu a volta por cima disso tudo, como ele se tornou um dos maiores autores da atualidade, um dos maiores psiquiatras, uma pessoa que desvendou algumas teorias em relação à nossa mente, ao nosso emocional, e como hoje ele é um homem bem-sucedido, não só financeiramente, mas pessoalmente. E ele mostra então exemplos de 4 pessoas, nesses 4 capítulos, pessoas que hoje são referências em mudar a vida de outras pessoas, mas que um dia eles enfrentaram diversos desafios, mas não desistiram. Bom, se eu puder resumir esse livro para você antes de eu finalizar, em 2 coisas, a primeira delas é que a principal característica das 4 pessoas que o autor traz no livro e conta suas histórias, a principal característica é que nenhum deles desistiu de seus sonhos. De repente você tá em casa falando assim, mas é difícil, mas dói, é que eu perdi meu pai com tantos anos, é que a minha casa teve enchente. Eu entendo tudo que você já passou e eu não estou tirando a sua dor dizendo que ela não é válida. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que assim como você, essas 4 pessoas que ele traz no livro também enfrentaram diversos desafios. O segundo exemplo dele, que é o AL, o segundo exemplo dele perdeu a esposa, perdeu os pais, perdeu mais de 20 campanhas políticas seguidas, para então ele poder se tornar um presidente dos Estados Unidos depois de sei lá quantos anos, e aí sim ele poder ser escravizado. E posso ainda te dar uma melhor dica para você ver de como essas pessoas incomodavam as outras na sociedade por eles serem pensadores, por eles serem questionadores. Esse AL, ele morreu assassinado mesmo depois de passar por tudo isso e libertar milhares de pessoas. Você consegue perceber? Você consegue perceber como você não parar de lutar pelos seus sonhos incomoda? Claro que dói, claro que você vai enfrentar desafios, mas vai te levar para um lugar extraordinário. Independente da história dessas pessoas, do feito que elas fizeram, hoje elas nos marcaram. Talvez você não conheça o autor Augusto Cury, que é o último exemplo que ele traz no livro, mas eu aposto que você conhece os outros 3. Você pelo menos já ouviu falar nos outros 3. E foram pessoas que deixaram os ensinamentos marcados até hoje na nossa sociedade, nos nossos corações. Então, o principal ensinamento, se eu puder resumir este livro em dois ensinamentos, o primeiro deles seria: não desistir dos sonhos é algo que não deveria ser opcional. Nós deveríamos levantar da cama, independente do que vai acontecer, lutar para realizar os nossos sonhos. Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento, que eu vejo que é muito claro, é que nenhum dessas pessoas que o autor traz no livro, os objetivos delas não era ligado apenas em benefícios próprios. Todos eles lutavam para conseguir algo para pessoas. A missão deles, o propósito deles, o objetivo deles, os sonhos deles era que outras pessoas pudessem alcançar os próprios sonhos. Então, se você quer marcar a vida das pessoas ao seu redor, na tua família, na tua igreja, no teu grupo, na tua faculdade, enfim, se você quer marcar a vida das pessoas ao seu redor, primeiro esteja disposto a renunciar, de repente, coisas que você quer para benefício próprio,
e começar a fazer coisas que vai beneficiar você sim, mas que também pode ajudar pessoas ao seu redor. Comece a servir. Esse é o ensinamento que o livro nos traz. Então, para que você possa nunca desistir dos seus sonhos, vai aí 2 conselhos para você. Sirva. Conecte o seu sonho a outras pessoas para que você possa servi-las e assim deixar marcas registradas nelas. E jamais pare até que você conquiste tudo aquilo que você almeja. Esse foi mais um da série Deixa que eu leio, do livro Nunca Desista de Seus Sonhos. Este livro que, na minha opinião, é um dos melhores livros que eu adoro, que eu leio todos os anos, porque sempre me ensina e me coloca no motivo, no caminho certo. E aí, quando eu termino de ler esse livro, eu falo, eu sei o que eu tô fazendo, é isso que eu quero e eu vou continuar. E a minha missão aqui é contribuir para a tua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me ajuda. Me ajuda a continuar te contribuindo para a tua vida e me ajuda a fazer com que esse vídeo, esse canal chegue a outras pessoas. Curta esse vídeo aqui, se inscreve e é sempre um prazer estar aqui te servindo. Até mais e tchau. Ah, você já sabe, né? Não tem segredo. Levanta e faz, vambora.